Seja bem-vindo ao Contracapa. O Corporate Governance já é prática comum em empresas privadas cotadas em bolsa, mas o mesmo não se pode dizer das empresas públicas. No livro Corporate Governance e Setor Empresarial Público em Portugal, da editora Almedina, Pedro Vicente faz um enquadramento do que se passa nesta área no setor empresarial do Estado e propõe um subcódigo de governo para as sociedades de capitais públicos. Pedro Vicente, muito bem-vindo. Quais são as especificidades das empresas públicas que justifiquem um código próprio de Corporate Governance? Bom, em primeiro lugar, porque o Corporate Governance nasce no seio das empresas cotadas, de capital aberto, e, portanto, a sua relação, na sua gênese, está com estas empresas e com a sua natureza. Portanto, à partida, a forma de empresa pública ou de capitais públicos diverge do Corporate Governance logo de início. E assim tem sido ao longo dos tempos. O que nos parece é que esta diferenciação não faz sentido até um certo ponto e que há ganhos importantes a conseguir pelo setor com a adoção de práticas elementares de Corporate Governance que são sugeridas de alguma forma no livro. E este seu trabalho, esta sua proposta nasce, e o interesse que tem por esta área no setor público, nasce da sua experiência como gestor também de uma empresa pública. Exatamente. Que impacto é que teve essa experiência de 10 anos na EPU? Bom, efetivamente foi o casamento de duas situações interessantes que me aconteceram e que eu entendi como resultado que deveria originar um testemunho, um humilíssimo testemunho desses 10 anos. Foi conhecer bem o setor através de uma empresa que tinha bastante importância, sobretudo em Lisboa, e foi sobretudo conhecer muito bem as suas fragilidades, primeiro como diretor jurídico e depois como diretor de gestão de ativos. Portanto, resulta de um conhecimento mais ou menos profundo do setor. E depois da felicidade que tive em ser convidado para associado fundador do Instituto Português de Corporate Governance em 2004, logo no seu aparecimento, conjugaram-se estes dois fatores e eu apercebi-me na minha aproximação ao Corporate Governance, porque também na altura não desconhecia muito sobre Corporate Governance, foi perceber que havia aqui pontos de ligação importantíssimos, fundamentais até. E quais são, em sua opinião, as maiores falhas da gestão pública? Olha, elas começam, a meu ver, na escolha dos gestores públicos. Eu conheci dezenas de conselhos de administração da Empresa Pública de Urbanização de Lisboa e, na minha modestíssima opinião, salvo raras e importantes exceções de pessoas de elevada competência, assisti a um desfilar de pessoas que não tinham conhecimentos no setor, não estavam decididamente habilitadas para exercer as funções a que se tinham proposto e para as quais tinham sido convidadas e prejudicaram, também na minha humilíssima opinião, o erário público em vários milhões de euros. Nós temos vários exemplos, até decorrentes da empresa pública de Urbanização de Lisboa e que são públicos. Portanto, tudo isso me parece desde logo resultar na emergência do Corporate Governance no que diz respeito, por exemplo, à nomeação dos gestores públicos. Aliás, no subcódigo que propõe e que decorre do próprio código de Corporate Governance do Instituto Português de Corporate Governance, daí ser um subcódigo. Propõe 6 princípios estruturantes. Exatamente. Quais são esses princípios fundamentais, em sua opinião, que devem reger o governo de uma empresa pública? São, de facto, 6 princípios estruturantes. Diga-se que o subcódigo de Corporate Governance para o setor é assim chamado precisamente porque deriva diretamente do Código de Corporate Governance e, para já, pareceu-me mais importante torná-lo independente e torná-lo como um subcódigo, porque tudo isto, a meu ver, está a dar os primeiros passos. Há, de facto, legislação que enquadra muito bem estas matérias, mas há muito a fazer. E, por exemplo, há a fazer nos relatórios anuais de Corporate Governance, que já vão sendo exigidos às empresas, muitas delas não os fazem,
mas que é fundamental aqui, neste aspecto, que estes relatórios decorram não de uma obrigação da lei, mas de um sentido de oportunidade e de um sentido de compreensão de quem os faz e de quem gera para a necessidade da adoção destas práticas. Um outro aspecto é, como já falámos, a nomeação dos órgãos sociais. Eu defendo que tem que haver critérios, obrigatoriamente, na nomeação dos corpos sociais destas empresas. Nós, sobretudo no setor empresarial público local, assistimos a uma arbitrariedade total neste setor, neste campo, aliás. E para a Administração Central temos a CRESAP. A CRESAP, mas eu defendo que a CRESAP devia efetivamente ser chamada, com todas as limitações que possa ter, mas que devia ser efetivamente chamada. Repare, nós não podemos conviver nos dias que correm e, sobretudo, com a situação de que, supostamente, e Deus queira que sim, estamos a sair, se persistirmos a ter gestores que se afirmam publicamente como licenciados e não o são. E isso faz parte dos nossos dias, de hoje. Portanto, isto é impossível. Estamos a falar a um nível bastante elementar. A CRESAP podia também ter uma palavra a dizer na gestão dos próprios gestores públicos. Neste aspecto, por exemplo, seria fácil perceber se uma pessoa é licenciada ou não. Depois, em relação a um quarto princípio que eu acho que devia ser adotado, o diretor ou conselheiro de Corporate Governance, é fundamental que exista alguém. Isto é um diretor não funcional, é um diretor como responsável de Corporate Governance para a sociedade e que tinha por função transmitir todos estes inputs para a sociedade, promovendo a assunção destes princípios elementares no seio da sociedade, no seio da gestão. E, em sua opinião, o Instituto Português de Corporate Governance devia indicar uma lista de peritos? Exatamente, exatamente. Eu tenho defendido isso. Isso acontece. Há uma lista de peritos no Brasil, não propriamente para o setor empresarial público, e por isso eu penso que o Instituto Português de Corporate Governance, por este aspecto e por outros, considera esta proposta talvez um bocadinho arrojada. Eu considero-a muito simples e de facto de grande propriedade e muito adaptada, muito pensada para o setor. Mas, enfim, se este estudo for um ponto de partida para essa discussão, será ótimo. E, por fim, um quinto princípio de que falávamos é a instituição de um Conselho Consultivo de Corporate Governance, precisamente que integre peritos independentes que analisem e acompanhem a gestão que é feita das sociedades. E, por fim, agora sim, a adoção plena do princípio do comply or explain, ou seja, um convite às sociedades que pode provir pela via legal ou não, até pela via do próprio Instituto Português de Corporate Governance, por exemplo, através da instituição deste subcódigo e de um convite às sociedades para que o adotem e para que o sigam, e sempre que não o sigam. Esse princípio de comply or explain é, no caso de não haver uma observância dessas normas, ter de haver uma explicação. Exatamente, portanto, exatamente. Não se aumenta cumpre, a transparência. Com certeza. Não se cumpre, com certeza. Pode haver razões plausíveis para que não se cumpra, mas explica-se porquê abertamente. Se se cumpre, encantados, cumpre-se e há um esforço neste sentido. O que é que esse subcódigo acrescentaria aos princípios de bom governo já aprovados numa resolução do Conselho de Ministros de 2007? Olha, duas coisas. Uma fundamental, que é um contributo para a apreensão destas matérias. Ou seja, uma coisa são as imposições legislativas, em que as pessoas cumprem porque têm que cumprir quando cumprem. Outra coisa é as pessoas perceberem o que estão a fazer e acreditarem no que estão a fazer. E, portanto, este código seria mais um instrumento, neste caso, com origem na sociedade civil e não na legislação, que convidava a essa compreensão. Em segundo lugar, estrutura estas matérias de uma forma adaptada ao setor, e isso é fundamental. Não repete necessariamente a legislação, decorre de um código de Corporate Governance do Instituto Português de Corporate Governance e decorre também da importação de algumas regras do setor privado para o setor público. Daí eu defender a sua necessidade. E gostaria que viesse a ser integrado no código do Instituto Português de Corporate Governance. Sim. Aquilo que eu acho que faz sentido a médio prazo, uma vez que de facto não há, eu na tese que fiz sobre esta matéria percebi que não há quase nada escrito, pelo menos em português, sobre estas matérias.
Portanto, compreendo também que seja algo novo e como é novo, que cause alguma apreensão, se calhar por ser interpretado como algo muito radical para o setor. O próprio Instituto Português de Corporate Governance. Parece ter essa interpretação. Eu compreendo, mas, como eu digo, se este código ou subcódigo for um ponto de partida para uma discussão sobre esse tema e para que um dia algumas destas disposições venham a ser integradas num código do Instituto Português de Corporate Governance, para mim será fantástico. E quais são os resultados práticos da adoção destes códigos de Corporate Governance? Para já, é sempre voluntário, não é? Portanto, claro, os códigos não são leis. Há, de facto, normalmente as empresas que seguem estas regras de bom governo acabam por conseguir ter melhores resultados. Também, na sua análise, fala muito sobre isso especificamente. As empresas públicas têm aumentado a informação que dão para o exterior, mas isso não se tem refletido ou não se dá ênfase suficiente à necessidade de serem lucrativas e de criarem valor? Repare, essa questão do corporate governance e do valor é uma questão muito delicada e muito importante e que merece muita discussão e que se fale muito dela. Porque, de facto, falarmos de corporate governance que não se traduza em valor, enfim, é quase nada. Eu defendo que, da aplicação da legislação já existente em Portugal, e que é excelente, apesar de tudo, excelente, sobre estas matérias, eu falo neste livro de que, de facto, há qualquer coisa que precisa de ser mais investigada, no sentido de que, mesmo com esta legislação e mesmo no percurso em que estamos, que parece uma via sem regresso, as empresas persistem a ter resultados que são publicamente conhecidos. E, portanto, eu sugiro que, em relação aos resultados apresentados pelo Ministério das Finanças e pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor, eu sugiro que se introduza essa discussão, porque não vale a pena dizermos que o setor cumpre as normas de corporate governance que a legislação já lhe impõe em 97% ou 98%, quando essa mesma imposição não se está a refletir em resultados económicos e financeiros favoráveis. Portanto, eu penso que é um exercício que tem que ser feito e penso que se tem que ir mais longe, talvez daí a radicalidade das minhas propostas. Pedro Vicente, muito obrigada por ter vindo ao Contracapa, mas não vamos embora. Antes de lhe deixarmos mais algumas sugestões de leitura, começamos com O Consolo da Economia, como todos iremos beneficiar com a nova ordem mundial, do britânico Gerard Lyons, economista que passou quase 30 anos a trabalhar na City londrina, atualmente assessor económico do Mayor de Londres, prevê que nos próximos 20 anos a economia mundial vai viver um grande período de crescimento impulsionado pela inovação. Uma edição Temas e Debates do Círculo de Leitores. Ainda História Não Oficial de Portugal, de Luís Almeida Martins, jornalista, editor da revista Visão História, um livro que desmistifica ideias feitas e conta episódios desconhecidos e caricatos da nossa história, uma edição da Esfera dos Livros. Keynes, uma teoria útil à economia mundial, de Peter Theman, professor de economia do MIT, e David Vines, professor da Universidade de Oxford, que explicam aquilo que Keynes trouxe de novo à teoria económica e a relevância do seu pensamento para os tempos atuais, uma edição Dom Quixote. Para terminar, O Meu Pai, um livro sobre o narcotraficante colombiano Pablo Escobar, líder do cartel de Medellín, escrito pelo filho Juan Escobar, 21 anos após a sua morte, da editora Planeta. E assim terminamos o Contracapa. Boa semana, boas leituras.